Quem é que não quer ser governador do Rio Grande do Norte? Eu sonhei com isso. Trabalhei, estudei, fui candidato a vice-governador com esse objetivo. Mas o que é que vamos aqui rememorar para o nosso ouvinte? O que é que aconteceu? Ao assumir o governo, eu já percebi o quê? O que é que houve de entendimento para o MDB? Houve apenas uma Secretaria de Recursos Hídricos, ou seja, então o MDB começou a ser um pouco excluído do processo. E vida que segue. Então, o que me salvou, na verdade, foi o mandato do MDB em Brasília. Consegui muito recurso para o Rio Grande do Norte através de Brasília. Então, aqui, lá na frente, a governadora me chamou e disse: Walter, você topa assumir o governo? Eu digo: topo, claro que eu topo. Mas eu não conheço a situação do Estado. Eu não participo do comitê de gestor. Eu assumo o governo aqui e acolá durante 5, 6 dias, que é só para bater foto. Porque o vice-governador, é bom que as pessoas saibam, não tem poder. A caneta dele é vazia. Ele só tem poder e prestígio quando o governador lhe dá prestígio. Então, eu disse: topo, agora eu preciso conhecer a situação do Estado. E aí, o governo começou a repassar informações oficiais. E aí eu juntei uma equipe de auxiliares do governo de Garibaldi Filho, tanto no governo quanto no ministério, que foi se debruçando. E aí me disseram: olha, Walter, a situação é muito delicada, se você topar, vai ter poucos meses, e você vai sair com um desgaste do tamanho do mundo. O seu pai é conhecido e reconhecido no estado do Rio Grande do Norte como um dos melhores governadores do estado. Você vai sair como um dos piores. Então foi uma decisão a mais difícil da minha vida. Então eu estudei, li, reli, pesquisei. O que é que eu fiz? Fui a Brasília, conversei com o MDB Nacional, pedi também um estudo lá pelo Tesouro Nacional. Infelizmente, casou Tomé com bebê. É uma situação em que eu teria apenas desgaste. Então, recusei, né? Na verdade, conversei e disse: olha, eu não topo, e assim, quebrou a confiança. Porque, por exemplo, houve um detalhe que me chamou muita atenção. Numa dessas reuniões eu disse: me diga uma coisa, essa questão da dívida dos consignados, como é que tá? Não, isso é uma dívida pequena e está sendo resolvida. Eu tinha uma informação, através de um parlamentar, de que a dívida era mais de 360 milhões, como é. Uhum. E minimizaram para mim. Não, então eu vi que não estava existindo confiança. Quebrou a confiança. Numa relação com o comércio tem que se ter confiança. Então eu não vou arriscar a história do meu pai, a minha história, o meu passado. Ficha limpa como eu sou, não tenho processo. Então eu não vou arriscar e não vou ser conivente com a situação que aí está. O cidadão que está aí nos ouvindo e nos assistindo, o Estado de São Paulo trouxe uma matéria no final do ano, fez um estudo no Brasil todo. Infelizmente, o Rio Grande do Norte é o pior, juntamente com Minas Gerais, em termos de equilíbrio e situação fiscal do Brasil. Se você der um Google aí agora, dá um Google. Situação fiscal do Rio Grande do Norte, Estado de São Paulo. O Rio Grande do Norte virou 25 para 26, com 3 bilhões de reais. Ô, Walter, da sua cabeça está dizendo: não, são dados oficiais do Tesouro Nacional. Minas Gerais e o Rio Grande do Norte. Vocês sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: o limite prudencial é 46,55. O limite total é 49. O Rio Grande do Norte é o único do Brasil que está em 56%. Eu assumiria, teria que ser conivente, porque a partir daí eu tinha conhecimento. Sim. E o cidadão ia dizer o seguinte: você assumiu porque quis. Então eu troquei a foto de governador para recomeçar a minha vida pública. Agora, eu não ia pegar uma dívida de 3 bilhões, 25 para 26, mais 3 esse ano, de 5 para 6, dos sindicatos. Cadê o Walter? Você é o governador, você que dá seus pulos. Mas como? Se não tem dinheiro. Porque eu fiz um estudo detalhado. O que é que o estudo dizia? Em janeiro, o Estado arrecada isso e gasta isso. Então, por exemplo, agora mesmo, aí eu vi no começo do ano uma matéria que o Estado disse que houve a frustração de receita de 300 milhões de reais. Frustração de receita? A arrecadação sobe, pipoca a arrecadação do Rio Grande do Norte. Agora, paradoxalmente, a arrecadação sobe e a despesa pipoca e o custeio cai. Então o custeio tudo estourado. Então não tem mais capacidade de investimento com recursos próprios. Se eu assumisse, agora em abril, veja bem, você falou aqui há pouco, o aumento era de 4,26, né? 4%. Em abril, coincidência, né? Abril, novo governador. O governo não pagou. Não pagou. Aí disse: não sei o que, vai pagar em maio. Aí disse: não, em maio a gente vai mais. O que é pagar em abril, nós vamos dividir em 6 vezes. 6. A minha relação era a relação institucional, ao extremo. Eu não participava do governo. O que coube ao MDB? Coube à Secretaria de Recursos Hídricos. Ô, Walter, o que é que você fez durante esse tempo? Brasília. Consegui ajudar o Estado? Consegui. O ministro Jader Filho era do MDB, da cidade, conseguiu me ajudar a Minha Casa Minha Vida. O ministro Renan. Agora tem uma coisa interessante que você falou. Veja bem, compromisso para mim ser candidato a governador não existia. Era uma coisa natural, era um processo natural, que eu já comecei a duvidar quando assumi que só houve uma secretaria. E aí, até um dia desses aí, alguém colocou na rede social uma entrevista de Thaisa Galvão com a governadora. E ela disse na entrevista mesmo: não existe compromisso com o Walter. Eu posso ficar no governo? Porque não existia mesmo. Agora, era uma coisa natural o vice assumir. Então, assim, é a sua narrativa, Walter. A minha narrativa não. É a narrativa do Tesouro Nacional. Dá um Google aí agora. Rombo 25, 26 do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil todo. Responsabilidade fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil todo. Não é narrativa, não. Eu seria o quê? Um governador que agora ia dizer o seguinte: o governo ia dizer: estranho, tava tudo bem, mas Walter colocou Dinarte Lago, esculhambou o governo, não vai pagar nenhuma.
ia jogar tudo no colo do seu amigo. Então, eu, infelizmente, com a equipe, detectamos isso. Houve a quebra de confiança total, porque eu vi que a bomba estava chiando no meu colo. Eu peguei a bomba e disse, pega pra tu. Então, quebrou a confiança, rompi.